Olá, pessoal! Vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre as nossas atividades da semana e também para dar uma aulinha para vocês, vou tentar ser sucinta, sobre variação linguística, ok? Bom, na primeira etapa dessa nossa atividade semanal, vocês precisavam assistir a um vídeo em que vocês puderam perceber os diferentes modos de falar de várias regiões, tá bom? Percebam que não são só os sotaques, mas existem vocabulários próprios de cada região. Uma palavra em uma região significa uma coisa. Em outra região, essa mesma coisa terá um outro nome, ok? Então, vocês já assistiram a esse vídeo que eu disponibilizei e agora eu vou começar a falar, explicar um pouquinho para vocês sobre a variação linguística, ok? Bom, primeiro de tudo, o que é a variação linguística, gente? É então a capacidade que a língua tem de se transformar, tá bom? De se adaptar de acordo com alguns componentes. Se a gente parar para pensar, a língua ela é como se fosse um camaleão, tá bom? Ela está sempre em constante transformação e apresenta diferentes usos, diversos usos, ok? Bom, a principal função da língua é a comunicação. Por isso que quando nós falamos de linguística, não existe certo ou errado, mas adequado ou inadequado para as diferentes situações de uso, tá bom? A gramática normativa, como a gente viu no texto lá da semana passada, a gramática ela formaliza a língua, ela cria normas e regras para o seu uso. Então, quando nós pensamos em gramática, a gramática ela está muito mais ligada à língua escrita do que a língua falada. Já a variação linguística, ela está muito mais ligada à língua falada. Por quê? Porque ela vai o quê? Descrever, estudar e explicar os usos que os falantes fazem de uma determinada língua, ok? Agora, para as próximas informações que eu vou trazer aqui para vocês, eu recomendo que vocês peguem uma folha e uma caneta para anotar, porque vai ajudar vocês a desenvolverem a nossa atividade da semana, que eu vou explicar melhor o que é no decorrer desse vídeo, ao final dele, mais propriamente dito, ok? Bom, quais são os tipos de variação linguística que existem? O que a gente viu no vídeo é a variação linguística regional, eu já vou chegar nela, mas existem outros tipos de variação linguística. Existe, por exemplo, a variação linguística histórica. Então, o que é essa variação linguística histórica? É o tempo ou a época no qual uma língua é utilizada, tá bom? É a maneira que uma determinada língua evolui de acordo com o tempo. Da mesma forma que os falantes da língua evoluem, se transformam através do tempo, a língua também vai evoluir e se transformar, ok? Por exemplo, existem diversos tipos, de exemplos que eu possa dar para vocês. Eu vou começar com um exemplo bem clássico. O vossa mercê é um pronome de tratamento que era usado lá atrás, que evoluiu para vossa mercê, que hoje é o nosso você, tá bom? Que na linguagem da internet, na linguagem
informal a gente fala se. Você viu? Ok? Então vejam, quem sabe daqui um tempo esse se seja adotado como uma norma oficial, né? Como um termo oficial, não sabemos. Então, isso é uma transformação que ocorre através do tempo. O vossa mercê caiu em desuso, tá bom? Foi substituído, então, primeiramente pelo vós mercê, depois pelo você. É que às vezes a gente nem se atenta para o fato de que o você é um pronome de tratamento informal, mas é um pronome de tratamento, tá bom? Um outro exemplo que sofreu, na verdade, uma transformação ortográfica, ou seja, na sua forma de escrever. A palavra farmácia. Até o começo do século XX, se escrevia com PH, farmácia. Hoje em dia se escreve com F. Então, isso é uma transformação histórica que se deu por meio da ortografia, tá bom? Fotografia virou foto. Não é que não exista mais a palavra fotografia, mas foto é muito mais atual e se usa muito mais. Da mesma forma que motocicleta se tornou moto. Muito raro você ouvir alguém dizer motocicleta, tá bom? Esse tipo de abreviação de foto, esse tipo de variação linguística histórica de foto e moto é o que a gente explica que se deu por forma de abreviação, tá bom? Bom, vou falar agora do segundo tipo de variação linguística, a variação linguística regional ou geográfica, ok? O que é? Aquela que se refere à região do país onde a língua é falada. Então, são palavras distintas que são faladas em regiões diferentes, mas significam a mesma coisa. Vamos ver exemplos para clarear tudo isso. Quando eu falo aipim e macaxeira, você sabe do que eu estou falando? Aipim e macaxeira é como as pessoas chamam a mandioca no norte e no nordeste. Pra gente aqui no sudeste e no sul é mandioca. Vejam, palavras diferentes para designar uma mesma coisa. E vina? Sabem o que é vina? É como as pessoas chamam salsicha em Curitiba. Esse é bem diferente, tá bom? A gente tem o guri no Rio Grande do Sul, que é o menino pra gente aqui. No Paraná será piá, tá bom? E a gente tem diferentes palavras que às vezes não é nem de região para região, mas de cidade para cidade já se tem essa alternância mesmo do uso de palavras para designar a mesma coisa. Por exemplo, as pessoas, tem gente que chama de semáforo, tem gente que chama de farol, tem gente que chama de sinal, tem gente que chama de sinaleiro. Eu fiz faculdade em Assis. E o que acontece? Lá eu conheci pessoas de muitas cidades do estado de São Paulo. Vejam, dentro do próprio estado de São Paulo. E o que acontecia? Nós conversávamos e algumas vezes a gente falava que as pessoas não se entendiam. Por exemplo, eu morava numa república. E um dia eu virei para os meus companheiros de república e falei o seguinte: ai, gente, vamos lavar o abrigo hoje? Todo mundo olhou para minha cara, que? Porque abrigo aqui em Piracicaba talvez seja o vocabulário de pessoas mais antigas, né? Porque eu ouvia muito minha mãe dizer isso, minha avó. Então eu me acostumei desde criança a falar abrigo, que é o quê? É a garagem, gente. Em alguns lugares as pessoas não chamam nem de abrigo nem de garagem, chamam de área. Percebam, dentro do próprio estado de São Paulo. Já ouviram a palavra jacu? Ai, meu, olha que jacu. Jacu é o que? É uma pessoa brega, cafona, que é uma palavra
usada geralmente no interior de São Paulo, tá? E aí, vou lançar uma treta bem assim antiga para vocês. Qual é o correto? Biscoito ou bolacha? Pessoal de São Paulo, bom, para mim bolacha é a recheada e biscoito é o sem recheio. Mas de uma forma geral, as pessoas em São Paulo falam bolacha e no Rio de Janeiro biscoito, tudo é biscoito no Rio de Janeiro, até a recheada, tá bom? Bolacha no Rio de Janeiro é o quê? Um tapa na cara, tá? E perceba, novamente, não existe certo ou errado, existe adequado ou inadequado, tá bom? Uma outra coisa sobre a variação linguística regional é que ela pode ser percebida na parte fonética também, né? Ou seja, no sotaque, na pronúncia de alguns fonemas. Por exemplo, a letra R. No interior de São Paulo, que é o chamado caipira, que somos nós, as pessoas falam porta, o R puxado. Um paulistano falará porta. Um carioca falará porta, tá bom? Então, a variação linguística, ela não é só percebida pela questão do vocabulário. Ela é percebida também pelos sons, pela pronúncia, sotaque, pela fonética, tá bem? Depois, nós temos um outro tipo de variação linguística, que é a variação linguística social. Então, são os grupos sociais nos quais essa língua é utilizada, tá bom? É o que a gente pode chamar de tribos. Quando falamos aqui, estamos nos referindo mais às gírias usadas pelos diferentes grupos sociais. Porque, como eu disse, a variação linguística, geralmente, ela se refere mais a uma linguagem informal, coloquial. É a língua falada, pessoal. Bom, vou dar exemplos então. Um dos exemplos de variação linguística social que nós temos é a de idade, a geracional, se preferirem chamar. Pessoas mais idosas falam diferente dos jovens. Por exemplo, quando a minha mãe era adolescente, ou até mesmo a minha avó, vamos dizer assim, mas acho que tá mais para da minha mãe, as pessoas usavam o quê? Broto, pão, pitel. Olha o cara lá, que broto, que pão. O que significa esse broto, esse pão? É o quê? Uma pessoa bonita, é o gato, o crush, o paquera, que a gente falaria hoje. Acho que vocês já nem falam muito mais paquera. Paquera acho que é da minha geração. Olha o meu paquera ali, tipo alguma coisa nesse sentido. O que os meus pais chamavam, por exemplo, de festinha, bailinho, é o que nós chamamos hoje de balada, rolê, tá bom? Aí, um outro tipo de variação linguística social que nós temos, né, dos grupos sociais, é a de gênero. Homens e mulheres geralmente falam de formas diferentes. Por exemplo, um menino vai falar, geralmente, ei, mano, comprei uma peita. O que é a peita? É uma camiseta. A mulher, geralmente, né, a pessoa do sexo do gênero feminino, ela vai dizer, ai, miga, comprei uma brusinha. Então, a gente vê aqui a brusinha, entendeu? Então, ambos se referem à camiseta, blusa, mas são usados de forma diferente, pelos diferentes gêneros, tá bom? Aí nós temos as classes sociais, ou seja, pessoas que tiveram pouco estudo, pouca instrução, elas falarão de formas diferentes de uma pessoa instruída, tá bom? Geralmente, como isso se manifesta na fala? Uma pessoa com pouco estudo, geralmente ela não faz concordâncias nominais nem verbais, ou seja, ela vai falar os meninos, entendeu? Não concorda ali, tudo no plural, tá? Eu ponhei, tem tudo isso, tá?
E por que, vamos dizer assim, não é que é errado que a gente corrija essa pessoa, mas nós temos que saber também os contextos. Se a pessoa está se comunicando num contexto informal, essa é a única maneira que ela conhece de se comunicar. Então, como eu vou falar que ela não sabe falar e que ela está errada? Ela conseguiu estabelecer a comunicação comigo. É a única forma que ela conhece de falar. Ela não conheceu outra. E aí é a parte da linguística em que entra muito a questão do preconceito, né? É uma variante que causa muito preconceito, tá bom? Então, nos atentemos para não tirar sarro, para não julgar, porque é o repertório que é linguístico que essa pessoa tem, tá bom? Nós temos também as gírias do que a gente chama de tribos, né? Por exemplo, os surfistas falaram de um jeito, mauricinhos, patricinhas falaram de outro. E a gente tem muitas gírias legais da comunidade LGBT, tá bom? Eu tava tentando lembrar o nome que eles deram para o seu próprio dialeto. E agora eu não tô conseguindo me lembrar. Se eu lembrar até o final do vídeo, eu falo para vocês. Bom, a gente tem, por exemplo, Amapô. O que é? É mulher, é uma gíria LGBT usada para se referir a uma mulher, tá bom? O bofe. Bofe geralmente é um homem bonito. Fazer a egípcia é ignorar algo ou alguém. O aqué, dinheiro, tá bom? Lembrei. Eles denominam esse dialeto da comunidade LGBT como pajubá. Inclusive, isso caiu no Enem, pessoal. Eles perguntavam na questão, acho que faz uns 2 anos, o que era picumã? Cabelo, tá bom? Mas as gírias mais populares desse vocabulário LGBT, elas acabaram se disseminando por outros grupos, o que eu acho bem legal, na verdade. Ok? E por fim, nós temos a variação estilística, variação linguística estilística. Então, ela vai falar sobre as situações de uso da língua. Então, ela vai ocorrer de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, a situação na qual estamos inseridas, que pode ser divididas em situações formais e informais. Quando eu falo de uma situação formal, eu estou falando o quê? De norma culta da língua, tá bom? Língua padrão, língua formal, língua culta, que geralmente está mais relacionado à escrita, mas pode acontecer também na fala. Vamos lá. Esse contexto formal, de maneira escrita. Se eu for escrever um trabalho de escola, uma redação do Enem, eu tenho que usar a norma culta da língua, eu tenho que me deixar guiar pelas normas gramaticais, tá? Existe um padrão de escrita oficial a ser aceita. Mas na fala, de que forma isso vai se manifestar? Se eu for fazer uma entrevista de emprego, se eu for dar uma palestra, é necessário, obviamente que a língua falada e a língua escrita, por mais que eu esteja tentando seguir essa norma culta, na fala ainda terão diferenças. Mas elas não podem ser gritantes, elas precisam ser sutis. Então, quando eu estiver num tipo de situação assim, até mesmo a minha fala tem que seguir a norma padrão da língua, tá bom? Situações informais ou coloquiais. Aí nós podemos usar uma linguagem mais livre de normas gramaticais. Então, que está mais ligada à fala, mas também acontece de maneira escrita. Se eu falo, por exemplo, assim, vou mandar uma mensagem para minha mãe, para um amigo, pelo WhatsApp, fazer um comentário no Facebook. Nós usamos a linguagem informal, usamos abreviações, gírias, pontuação malemar.
E já se na língua falada, também, se eu tô conversando, se eu tô numa roda de amigos, falando com pessoas próximas, eu uso uma linguagem cheia de gírias, tá bom? Bem coloquial. O importante é que vocês percebam que, apesar da norma culta e formal estar mais ligada à escrita, ela também se manifesta em algumas situações da fala, e apesar da norma e apesar da linguagem coloquial e informal estar mais ligada à fala, existem manifestações dela na escrita também, principalmente agora com tantas redes sociais que nós temos no mundo que a gente está vivendo hoje, tá bom? O que mais eu gostaria de falar para vocês? Ok. Qual é a importância da variação linguística no cotidiano? Bom, a variação linguística, a importância de nós estudarmos ela e legitimarmos esse estudo e talvez até colocarmos ele de uma maneira tão significativa quanto a gramática normativa ou até mais, é porque é importante que nós saibamos nos expressar e nos comunicar em várias situações de uso, tá bom? E respeitar o outro. Essas são as duas grandes importâncias quando nós falamos dos estudos de linguística, de variação linguística, tá bom? Então vem aí para quebrar com os preconceitos. O outro não é melhor ou pior do que eu pelo modo como ele fala, ok? E é importante que eu saiba me comunicar nas diversas situações, tá bom? Nos vários e diferentes contextos que nós encontramos aí no nosso cotidiano, tá bom? Lembrem-se, a língua é um instrumento poderosíssimo, ok? É poderosíssimo. Quem detém o conhecimento linguístico, quem sabe se manifestar, se expressar, escrever, está ali, sempre no topo social, né, da pirâmide social. A língua estabelece relações hierárquicas muito fortes dentro da sociedade, relações de poder, de dominação. Por isso, pessoal, envolvam-se sempre com as questões da linguagem, da comunicação, ok? Para que a gente saiba usar esse instrumento tão poderoso que é a língua para nos manifestarmos e tentarmos mudar o que nós não achamos correto nessa sociedade, ok? Só para finalizar, queria deixar bem claro que variação linguística e dialeto são coisas diferentes. Quando nós falamos de variação linguística, nós estamos falando das variações que ocorrem dentro de uma mesma língua. Percebam, no Brasil nós não temos dialeto, tá bom? Por quê? Nós temos o quê? Algumas palavras que se usam em umas regiões e em outras não. Nós temos sotaques diferentes, mas é só isso, tá bom? O dialeto é uma coisa mais complexa do que a variação linguística. O dialeto, ele é o quê, pessoal? Ele é uma variação do idioma, é uma outra língua que será produzida a partir de uma língua materna, de uma língua mãe. Por exemplo, onde nós temos dialeto de fato? Na Alemanha nós temos dialetos que se originam do alemão. Na Espanha, o catalão é um dialeto. Tanto que se você for para a Espanha, você vai ter placas em Barcelona. Algumas estarão em espanhol, outras estarão em catalão, para vocês verem. No Brasil isso não acontece, a gente só fala uma língua, por isso está em português, não importando a sua variação regional. Lá não, porque são línguas diferentes, pessoal.
o catalão vai ter o quê? Suas próprias regras gramaticais, apesar dela ter a mesma origem do espanhol, tá? Isso acontece fortemente na Itália, isso eu posso falar com propriedade para vocês. Por quê? Na Itália, pessoal, cada região tem o seu próprio dialeto. E quando eu falo em região, na Itália, é diferente o conceito de região deles, tá bom? Porque a Itália tem muitas regiões. Porque o que eles chamam de região lá é o que a gente chama de estado aqui, tá? Então, o que acontece? Dentro de cada região se fala um dialeto e às vezes dentro dessa região algumas cidadezinhas ainda têm o seu próprio dialeto. Então, por exemplo, eu estudei italiano e quando eu fui fazer o meu intercâmbio, o que acontecia? Se a pessoa falasse em dialeto comigo, eu não entendia praticamente nada. Eu morei em Perugia, eles falavam... Óbvio, eles falavam o italiano, mas quando falavam em dialeto perugino, eu não entendia absolutamente nada. Eu não vou dizer absolutamente, porque dependendo do dialeto, você até entende um pouco, mas a maioria você não entende nada. Por exemplo, pegue um dialeto do Vêneto, que é norte da Itália, e pegue um dialeto do sul, napoletano. Pessoal, é completamente diferente um do outro. Então, se estão falando em dialeto, muita coisa não se entende, ok? Então, são línguas ali que vão ter uma mesma origem, mas sofreram influências, tá bom? E aí é como digo, o dialeto acaba tendo o quê? Suas próprias regras, suas próprias normas, que não são as mesmas do italiano, tá bom? Tem similaridades, tem. Mas lembrando que na Itália, todo mundo fala italiano. Mas a Itália teve uma unificação tardia, tá? Então, na Itália, pessoas há uns anos atrás, as pessoas mais velhas não sabiam falar muito bem italiano, falavam muito melhor o dialeto. Esse dialeto se mantém no convívio familiar, tá bom? Então, isso é o dialeto, são coisas diferentes, tá bom? Então, no Brasil, não podemos dizer que falamos dialeto. Eu já tô terminando, prometo, gente. Só para finalizar, a nossa língua, a língua brasileira, ela é tão complexa, assim como a nossa cultura é tão vária. Por quê? Como se forma a língua e a cultura brasileira? Gente, nós temos o quê? Português é a língua que falamos, que nos foi herdada dos colonizadores. Mas nós temos uma mistura com a língua indígena, com a língua do africano que veio para cá, com a língua dos imigrantes europeus que vieram para cá. Tudo isso forma a língua que a gente tem hoje. E algumas regiões sofrem mais influências de um lugar e de outro. Um exemplo que eu dou da influência da língua italiana, que para mim é mais fácil desse exemplo. Na nossa língua o plural em italiano não se faz em S. Por isso a gente via antigamente muitas senhorinhas, senhorzinhos, que são italianos que viveram na zona rural no Brasil quando vieram para cá e mantinham essa questão do italiano. Por isso, até hoje muita gente fala, por exemplo, as meninas e corta o S do final. É uma influência da língua italiana claríssima na nossa. Por exemplo, a palavra, quando alguém tem perna fina, geralmente fala assim, ai gambito. Gambito é o diminutivo de gamba em italiano, que significa perna. A gente tem aquela música do Adoniran Barbosa, nós fumo e não encontremos ninguém. Fumo é um tempo em italiano, é um tempo verbal em italiano, para a gente ver como há essa influência. Então, todos os povos que por aqui passaram, que aqui habitaram, deixaram a sua influência não só na nossa cultura, mas também na nossa língua. Pessoal, lembrando sempre que eu só dou o exemplo do italiano porque para mim é o mais próximo, já que eu trabalho com isso também. Queridos, basicamente é isso. Eu deixei um fórum para vocês também na atividade dessa semana, ok? Que eu gostaria que vocês respondessem para mim em grupo. Então, discutam um pouco o vídeo que vocês viram, esse vídeo que vocês estão vendo, as questões que eu coloquei e levantei. E sigam as orientações que eu vou deixar no fórum para postar para mim durante essa semana.
Novamente, atividade em grupo, dialogue com o seu grupo, discutam e tentem fazer atividade para mim, vai estar explicadinha lá, tá bom? Boa semana, pessoal, e até a próxima. Desculpa, foi muito longo, eu me empolgo falando de variação linguística. Beijos!